Paz do Senhor, meus irmãos, professores, adolescentes, na sua tela, presbítero Maurício Alves, apresentando hoje a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical Classe dos Adolescentes. Esse programa que é um oferecimento da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus de Criciúma, no canal ADC Educacional, que é dirigido pelo presbítero Adriano Fidelis e regido pelas boas mãos do nosso pastor-presidente, pastor Roberto Ronato Olweiler. Fique comigo para mais uma aula. E esta aula, estamos aí caminhando para o encerramento da nossa lição, a 13ª aula, daqui a pouco nós já vamos finalizar ela. E eu louvo a Deus, pela vida de cada um que aqui está, que perseverou até o final, que tem se dedicado até o final, e tenho por certo que essa aula também será uma aula edificante para as nossas vidas e também para os seus alunos. Vamos então à lição de hoje, a 13ª lição, que tem como seu tema as promessas bíblicas para os salvos. Circulamos por um longo caminho, falamos aqui sobre o pecado, sobre santificação, justificação, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, desde o seu nascimento até a cruz e a ressurreição. E para finalizar, então, nós vamos ver aqui a respeito das promessas deixadas na Palavra de Deus para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que se santificaram, que têm trilhado esse caminho do Evangelho e esse caminho de vida através da cruz do Calvário. Vamos então, leitura bíblica, João capítulo 14, versículo 1 e 3, faça a leitura em sala de aula, é de suma importância para os vossos alunos. A leitura da Palavra de Deus é essencial, E a gente já mencionou aqui algumas vezes a importância de fazê-la, e é a leitura quem vai abrir a porta para o conteúdo da lição. É através dela que a gente já vai se aprofundando naquilo que está escrito e colocando em nossa mente, trazendo à nossa memória aquilo que nós vamos aprender a posteriori. A mensagem, 1 João, capítulo 2, versículo 25, e o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna. Então aqui já tem uma promessa para todos nós. Isso a gente já vê na mensagem, que é uma promessa de eternidade. Quando Cristo foi à cruz, morreu, ressuscitou, é Ele quem nos dá a garantia da ressurreição dos mortos. E da mesma forma como Ele ressuscitou dos mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus também ressuscitarão. Ainda existe uma eternidade nos esperando. E para aqueles que estão em Cristo, uma eternidade com vida, a chamada por nós como vida eterna. Objetivos: compreender o que é prosperidade bíblica, entender quais são as principais bênçãos espirituais à disposição dos crentes e conhecer as bênçãos celestiais. Então, se você já deve ter dado uma olhada ali na lição, você vai ver que ela é separada por 3 tópicos e que fica também de uma forma facilitada para quando você for aplicar essa lição em sala de aula. Primeiro deles, bênçãos materiais, que a gente vai ver ali. Segundo, as bênçãos espirituais e, por último, bênçãos celestiais. E aí a gente vai se aprofundar nessa lição em cada uma delas. Vamos descobrir. Hoje vamos aprender o que Deus prometeu nos dar se formos fiéis a Ele até o fim. Trataremos, a princípio, sobre bênçãos materiais. Quem não precisa de uma coisa ou outra? E como é bom quando a recebemos, depois subiremos mais um degrau, estudaremos algumas bênçãos espirituais, salvação, batismo, com o Espírito Santo e dons espirituais. No tópico final, subiremos outro nível e falaremos das bênçãos celestiais, as eternas que jamais perderemos. Vamos lá então, meus irmãos, creio que essa aula é uma aula um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, quando nós vamos falar aqui das bênçãos prometidas aos salvos. Bênçãos materiais, então, entrando aqui, aquilo que nós conhecemos como a verdadeira prosperidade. Primeiro, quando a gente vê esse termo aqui, bênçãos materiais, eu sei que muita gente já fica espantado, devido à conhecidíssima e corretamente combatida teologia da prosperidade. Mas isso não significa que nós não acreditamos na prosperidade. Aliás, pelo contrário, nós acreditamos na verdadeira prosperidade bíblica. Foram os chamados adeptos da teologia da prosperidade que distorceram a palavra de Deus no anseio de ganhar a massa, no anseio de ganhar
o grande público, o mundo que está lá fora, negando em si e distorcendo aquilo que está escrito em prol dos seus próprios benefícios. E isso é errado. Para nós, prosperidade não é a ausência do problema, não é a ausência da dificuldade, não é a ausência do drama e dos dilemas que nós encontramos nessa vida, mas é a realização e a alegria independente dos problemas diários. Segundo o dicionário Oxford, próspero é um adjetivo que significa algo que progride, abundante, realizado e que alcançou um sucesso pessoal. Então repare que logo no significado do adjetivo dessa palavra, a gente já observa que não tem nada a ver com uma prosperidade excessiva financeira. Há muitos com uma conta abastada, mas com uma felicidade escassa. Por outro lado, há muitos com uma conta escassa, mas com uma felicidade abastada. Há muitos com uma conta bancária abastada, mas que não sente que a sua vida, o seu caminho, o seu trilhar nessa terra foi um sucesso. Por outro lado, há muitos com uma conta bancária escassa, mas que se sentem realizados, se sentem abundantes, se sentem felizes e, no sentido da palavra, eles se sentem verdadeiramente prósperos. E ali está na lição, porque para nós, prosperidade financeira é ter todas as nossas ordens de espiritual e material supridas em Jesus Cristo. Isso é o suficiente para nós que servimos a Deus. Então, prosperidade, ao pé da letra, para nós, é ter uma boa saúde emocional, é aprender a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, é escutar a palavra de Jesus que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, e conseguir pegar esses recados de Deus e essas mensagens de Deus e, através do poder que tem essa palavra, que é viva e eficaz, aplicar em nossa vida diária e tornar ela uma realidade no nosso dia a dia, conquistando assim uma boa saúde emocional através da palavra e do relacionamento com Jesus Cristo. E isso é totalmente possível. Prosperidade é construir uma boa base familiar. Nós estamos falando aqui do construtor, daquele que instituiu a família, que é o nosso Deus, e disse: deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela. Então, quem construiu a família, quem constituiu a família foi o próprio Deus. E aí, mais à frente, nós vamos ver nas cartas paulinas o recado de Paulo falando para os maridos, para as esposas, a importância do marido dar a sua vida, se for necessário, pela sua esposa, a esposa se sujeitar ao marido de uma forma como uma submissão, assumindo uma missão ao lado. Logo, quando nós vemos a importância da família, os filhos como bênçãos do Senhor, e bem-aventurado o homem que enche as suas aljavas dele, a família é a base para uma vida bem-sucedida. Então, o homem que tem uma família, ele encontra uma realização ali, logo também uma prosperidade verdadeira. Prosperidade financeira não é fartura. Prosperidade financeira é ter todas as necessidades básicas supridas em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6, a gente vai observar algumas delas: comer, beber, vestir. Essa é a promessa, dentro dessa área material que Jesus Cristo deixou para nós. O básico Ele supre, ainda que passamos por dificuldades, Ele cuida de nós dia após dia, por isso nós louvamos e agradecemos a esse Deus. Tópico 2 então, bênçãos espirituais, e aqui a gente já entra dentro das bênçãos de ordem espiritual, prometida aos salvos, aqueles que estão em Jesus Cristo. Até dentro da teologia, você vai encontrar, por exemplo, isso dentro de um livro que eu recomendo para você, chamado Pneumatologia, que é uma referência dentro do meio pentecostal brasileiro, de certa forma até jovem. O Gutierrez Siqueira é o autor desse livro. E a gente vai observar nesse livro que ele separa em dois eventos diferentes, em termos teológicos, o batismo salvífico e o batismo carismático, que é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo salvífico é a salvação,
é a inserção do novo salvo no corpo místico de Cristo. E esta é a igreja. E essa obra ela ocorre no instante da conversão, no instante em que a alma se arrepende dos seus pecados e deseja dentro de si e realmente consegue concretizar, viver uma vida para Deus. E, do outro lado, a gente observa o batismo carismático, que é o batismo no Espírito Santo, que nós conhecemos tão bem dentro do meio pentecostal, que ele ocorre posteriormente à conversão e o sinal que nós conhecemos é o falar em línguas. E esse revestimento ocorre na igreja para um propósito de serviço. Por exemplo, quando a gente vê lá em Atos capítulo 2, aqueles que foram batizados no Espírito Santo, foram vistas no meio deles línguas repartidas como que de fogo, e eles começam a ministrar e a evangelizar na autoridade, do Espírito Santo de Deus. E ali eles vão ganhar diversas almas para o reino. Por outro lado, a gente vai observar que quando Pedro ele vai ministrar e vai dar o seu discurso também em Atos capítulo 2, e mais de 3.000 almas vão se render ao Evangelho, não são as 3.000 almas que já vão ser batizadas no Espírito Santo naquele momento, ou vão receber o batismo carismático naquele momento, mas vão crer, vão se converter. O batismo carismático, ele é uma experiência que vem pós-conversão, Por exemplo, no meu caso foi dessa forma, no tempo em que aceitei Jesus, e aí foi buscando a presença de Deus, no tempo pós-conversão, santificando, purificando, que conseguia então alcançar o batismo carismático e a experiência de ser batizado no Espírito Santo. Então foi o batismo no Espírito Santo que possibilitou à igreja pregar com mais ousadia, mais vigor, mais força, mais ânimo, dando uma vitalidade missionária para a igreja pentecostal de uma forma impressionante. É forte, a forma como o Espírito Santo tem usado a igreja. E a gente vai observar isso por causa do batismo no Espírito Santo. É uma ferramenta que a gente observa que os nossos antecedentes, após a Reforma Protestantes, deixaram ali, mas que a partir do momento em que a igreja pentecostal resgatou esse carisma, o Espírito Santo e a Igreja do Senhor, o Espírito Santo tem ajudado a Igreja do Senhor a crescer de uma forma impressionante. Então, embora sejam ali duas bênçãos, dois benefícios espirituais de Deus para os salvos, eles não são equivalentes. Nós não comparamos e nem podemos comparar o batismo no Espírito Santo com a salvação. Tem gente que acha que nós, pentecostais, colocamos o falar em línguas em pé de igualdade com a salvação, e isso não é verdade, é uma mentira. Primeiro nós temos que reconhecer como pentecostais que a salvação está acima do batismo do Espírito Santo nesse sentido. Por que isso? Porque a salvação é o instante, ali em termos teológicos, é colocado como o batismo salvífico, é o único encontro, é o momento mais importante do encontro com o Senhor nosso Deus. E vai ser esse momento em que a pessoa é alcançada por esse benefício maravilhoso que vai fazer com que a vida dessa pessoa seja completamente transformada. Então a salvação é essencial, é primordial, é algo que deve ser prioridade para a igreja do Senhor nesse tempo. Agora, o batismo no Espírito Santo, como nós vamos observar, ela é uma bênção pós-conversão, um benefício, não uma segunda bênção, que esse termo ele é errado e não é mais utilizado dentro da teologia pentecostal, mas o batismo no Espírito Santo é um benefício concedido aos salvos para realizar com extrema ousadia a obra do Senhor. E o Espírito Santo, ele ajuda, ele auxilia a igreja nessa missão. E na realidade, na prática mesmo, quando a gente vai para o dia a dia e vai para o campo de batalha, é nós que somos auxiliadores daquilo que o Espírito Santo quer fazer no meio da igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Então essa comparação e esses dois benefícios que nós vemos aqui, a salvação tão essencial, tão importante, e para nós realizarmos a obra do Senhor, o batismo no Espírito Santo. Dons espirituais agora, que vai ser ali o subtópico 3 dessa parte. Os dons espirituais,
Eles seriam a manifestação visível do Espírito Santo na construção do culto por meio do portador do carisma. Então, o Espírito Santo, ele reparte essa bênção a cada um como quer, pode ser pedido, e o seu objetivo principal é para a edificação da igreja, é para o crescimento da igreja. Quando fala de edificação, nós vamos entender como o crescimento, como algo que se constrói com uma base ao mesmo tempo sólida, para que a igreja venha a ser edificada localmente e também para que a igreja venha a atingir novas fronteiras. Meus irmãos, quando a gente fala a respeito de dons espirituais, existe muita discussão teológica para definir exatamente quais são todos os dons espirituais na Bíblia Sagrada. Por exemplo, aqui eu coloquei dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, que também já vou falar aqui para vocês que eu tirei essa tabelinha ali do livro Pneumatologia do Gutierrez Siqueira, você pode estar se aprofundando dentro desse assunto, mas, por exemplo, dentre esses dons que eu coloquei aqui, por exemplo, não tem aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, o momento em que o Espírito Santo vai encher Bezalel, para cumprir ali uma obra arquitetônica dentro do templo do Senhor. E a gente vai ver que vai ser o Espírito Santo quem vai capacitar Bezalel para ele realizar ali dentro do templo uma obra arquitetônica e artística. E aqui a gente vê que é muito abrangente quando se fala de dons. Então eu coloquei alguns ali, que você pode estar pegando no slide, que será disponibilizado aqui embaixo, está lendo cada texto com mais atenção. Primeiro deles, então, na tabela, dons de serviço, como base Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8. Então, dentro dos dons de serviço, profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, presidência ou governo e misericórdia, considerado como dons pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Dons espirituais, que daí é aqueles que a gente conhece, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, sabedoria, ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento espiritual, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os famosos 9 dons que a gente escuta falar bastante e que é o mais conhecido por nós. E por último, ali na tabela, dons ministeriais. Efésios, texto base, Efésios capítulo 4, versículo 11, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então tudo isso dentro da teologia pode entrar dentro daquilo que nós entendemos por dons espirituais, separados então em dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Mas já deixo claro aqui para os irmãos que há muita discussão teológica dentro desse assunto, principalmente dentro daquilo. Você vai escutar muito disso dentro da igreja, essa diferenciação entre talento e dom, mas ainda há uma discussão muito aberta nesse campo e também é um campo interessante a ser explorado para o nosso estudo. Tópico 3, bênçãos celestiais, e aqui a gente já caminha para encerrar. Então, as bênçãos celestiais são as bênçãos que serão desfrutadas após essa vida. Imagina ouvir o nosso Senhor dizendo: "Vinde a mim, servo bom e fiel, pois foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei." Sabendo que os tempos difíceis que nós vivemos nessa terra, as adversidades que nós vivemos nessa terra não pode se comparar com a eternidade que nos espera nas regiões celestiais, com as bênçãos reservadas a nós, prometidas na palavra de Deus, que se cumprirão nas regiões celestiais. Isso é maravilhoso. E quando nós falamos aqui de regiões celestiais, nós falamos do local onde Jesus está nesse exato momento, assentado sobre seu trono, à destra do Pai, esperando para o seu retorno. Efésios capítulo 1, versículo 2 e 3, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, quando nós olhamos para essa passagem, aquilo que está escrito, é interessante notar que o apóstolo Paulo ele vai fazer questão de destacar que todas essas bênçãos espirituais elas são concedidas através de Jesus Cristo. A
para todas as bênçãos materiais, espirituais, celestiais. Aquilo que nós estudamos nessa lição também, quando a gente pega, por exemplo, a lição, nós aprendemos aqui sobre santificação. Para aqueles que estiveram em santificação, que são santificados em Jesus Cristo, aqueles que foram alcançados pela obra da salvação, aqueles que foram justificados, aqueles que combatem o pecado dia após dia e só conseguem fazer isso por causa da presença do Espírito Santo de Deus, para todas essas bênçãos e esses benefícios, Cristo é o fundamento, Ele é essencial para nós vencermos, Ele é o fundamento de todas as bênçãos reservadas ao povo de Deus. Então, o privilégio de viver uma vida cristã, de gastar a vida no altar realmente, de se dedicar à obra de Deus, porque todo aquele que está em Cristo Jesus, ele desfruta de todas essas bênçãos eternas. E há bênçãos, que Deus tem reservado para o seu povo. E tudo isso acontece pelo Espírito através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então existe uma eternidade nos esperando. Existe bênçãos eternas nos esperando. De chegar o momento em que as obras serão julgadas. E tudo isso chega até nós porque um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Se fizermos aqui uma básica análise, se nós merecíamos, nós não merecíamos, mas essa é a misericórdia de Deus e por isso nós chamamos de bênção. Não tem aquele hino que está bombando agora, ano passado principalmente, Deus, eu tenho tantas bênçãos. E realmente, quando nós paramos para observar, Deus tem bênçãos para o seu povo, só basta nós desejarmos vivê-las. Então, bênçãos materiais dentro da prosperidade espiritual que nós conhecemos como prosperidade bíblica, bênçãos espirituais, aquilo que Deus tem nos presenteado para nós realizarmos a obra de Deus, todo aquilo que nós consideramos como necessário e importante para o povo de Deus, dons espirituais, batismo no Espírito Santo, batismo de salvação que é essencial para nós, essas são as bênçãos. E, por fim, as bênçãos celestiais, aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade, nos lugares celestiais. Imagina estar junto com o noivo. Imagina, como nós falamos e louvamos, andar em ruas de ouro. Imagina as coisas que existem no céu que nós nem fizemos ideia, coisas que ainda nós nem vimos, mas a grandiosidade daquele local revela a bênção do Senhor prometida ao seu povo. Por isso nós louvamos a Deus por ter nos alcançado com essa graça e com esses benefícios tão maravilhosos reservados para os salvos em Jesus Cristo. Conclusão: as coisas que o Senhor tem preparado para nós vão além do que podemos imaginar. O que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, como diz o hino 107 da harpa cristã, mantenhamos-nos firmes nas promessas de Jesus, louvando e permanecendo na dispensação do amor dele, que possamos depositar a nossa confiança nas promessas do Senhor e que cada dia ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim. Então vamos e seguimos em Cristo, salvos congregados, pois existe uma eternidade que nos espera. Finalizamos então esse trimestre abençoado, falamos a respeito da história da salvação. A próxima semana a gente já vem aí falando agora sobre as parábolas de Jesus Cristo e seus significados e temos por certo que continuará sendo edificante e bênção de Deus. A transformação você já tem gerado em sala de aula e tem por certo que cada palavra que sai da sua boca e entra nos ouvidos dos seus alunos não é em vão. Deus tem preparado um tempo novo para os seus alunos e você faz parte disso. Deus abençoe grandemente a sua vida, professor. Já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse vídeo, faz um comentário aí também, coloque algo a mais para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Essa é a vossa aula de hoje e Deus vos abençoe.